Case dessa semana traz um profissional para abordar a respeito da sua empresa, a Polvo. Polvo, que tem uma história bonita, que vai falar sobre produções audiovisuais, mas que muito mais que isso, vai poder falar a respeito de uma profissão que precisa ser mais valorizada, precisa ser reencontrada, que é justamente a do roteirista. E aí vale para desde o roteirista de cinema, o roteirista de vídeos e programas comerciais, para que a gente possa compreender melhor aí a importância do que a gente quer discutir no programa de hoje, que é justamente a necessidade do conteúdo. Em paralelo justamente com o avanço tecnológico que nós conseguimos. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar com você que anda meio estressado, tem criança pequena, junho está acabando, julho está chegando, né? E você precisa de um local para poder se tranquilizar, como um clube, Associação Luso Brasileira, que é parceira nossa aqui também no Case, e que você pode, através do site que está aí no vídeo, acessar e se tornar também um associado ou uma associada desse clube. E fazer como a gente. Nós levamos a família lá e ficamos tranquilos. Amigos nossos têm também feito da mesma forma. E a gente tem podido curtir mais a vida. A vida ela passa tão depressa, então vamos aproveitá-la o máximo possível e com sugestões boas como essa da Associação Luso Brasileira, que tem eventos aí sociais, esportivos, reúne a família e faz com que a gente realmente dê mais valor à vida. E falando em qualidade de vida, nós também queremos falar em nome da Rede Garbras. A Rede Garbras, que está distribuída com vários postos de serviço pela nossa querida Bauru, tanto Bauru Agudos como Bauru Pederneiras, Jaú, não é isto? Dentro da cidade também na Galvão de Castro, na Avenida Nações Unidas, na Rodrigues Alves, na 13 de Maio, na Bela Vista, onde você imaginar, tem um posto de serviço da Rede Garbras distribuindo os produtos da Petrobras. Isto para maior segurança, economia, tranquilidade do seu veículo, da frota de veículos que você possua e a grande dica que nós damos aqui no nosso Case toda semana. Entrevistado dessa semana, Roberto Palu. Ele que é uma pessoa que, você olhando assim, ainda jovem, mas que tem uma experiência muito grande. E é isso que a gente vai poder saber hoje, dessa experiência, o que pode passar para a gente. E, mais que isso, colaborar para que as nossas produções, os nossos roteiros, possam ser melhor compreendidos e também mais valorizados, consequentemente. Palu, uma alegria muito grande tê-lo aqui com a gente. E a gente gostaria que você fizesse rapidamente uma autoapresentação, para que o público que já o conhece revê-lo. E o público que ainda não o conhece poder saber aí as quantas você já pôde desenvolver nesse nosso país e trabalhos, inclusive, para o exterior. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui participando do Case, junto com você, Sérgio Purini, né? Um programa que vem se destacando na comunidade e vem trazendo conteúdo de informação, destacando situações que precisam ser discutidas hoje numa cidade, num estado, num país. A minha formação básica é em artes, eu sou artista, né? Fiz artes no Rio de Janeiro, na sequência encaminhei para o teatro, comecei a escrever para televisão logo na sequência, em 88, senti necessidade de aprimorar texto para estar valorizando e conseguindo me expressar melhor. Foi por aí que eu vim para Bauru fazer jornalismo, na década de 90. Não concluí jornalismo. Acabei me desligando, né? E fui realmente... Mas casou-se com uma jornalista. Casei com uma jornalista. Não teve jeito de fugir do jornalismo. Exatamente. E aí, com base nisso, a gente conseguiu, através de Bauru, né, desenvolver alguns trabalhos logo no início da década de 90, alguns trabalhos muito legais. Em 94, saí, fui para São Paulo, fui para a Amazônia, desenvolvemos alguns projetos muito legais na Amazônia, com comunidades ribeirinhas. Vários documentários, inclusive, que deram prêmios para você, não é isso? Gerou um prêmio muito legal, um trabalho que nós fizemos
sobre o assassinato de 2 líderes do MST. Foi interessante porque, da forma como nós conseguimos trabalhar, nós tínhamos acesso ao pessoal do movimento, aos fazendeiros, à polícia militar, à secretaria de uma forma muito tranquila, muito isenta, respeitando os limites de cada um, o trabalho que cada um estava sendo desenvolvido. Foi um trabalho muito legal, mas eu falo, tem que ter muita coragem para encarar essa parada. Quanto tempo levou para você fazer esse documentário? Eu fiquei 1 ano comendo poeira de sem terra. A gente quer fazer essa pergunta porque alguns empresários às vezes pedem algum trabalho e para ontem. E não importa se seja um documentário do MST, não importa se seja 30 segundos para um comercial, não importa se seja um roteiro para o cinema ou para novela, não importa se seja um institucional ou empresarial. Quer dizer, há necessidade do profissional que é responsável, do profissional que é competente, do profissional que tem essa consciência, né, ter tempo para poder assimilar tudo isso para depois desenvolver um produto final de 15 minutos, de 30 segundos, de 1 hora, 1h30, né, para se ter, inclusive, até o reconhecimento, como foi o caso do Palu, em parceria com o Casoy? Casoy. Então, quer dizer que ele não tem jeito, ele foge, mas sempre está junto com o jornalista, não tem jeito. É um artista, mas que sempre está com o jornalista junto, não tem jeito. O grande barato do nosso trabalho, né, e o que a gente acha legal, é que nós que fazemos produção de conteúdo, nós temos uma obrigação, que é muito séria, né? Quando nós somos contratados por uma empresa, por um estabelecimento comercial, por uma indústria, não importa. Nós temos a obrigação de entrar naquela empresa e olhar sobre uma nova perspectiva. Acontece muito da gente chegar lá, aí o empresário, o dono da empresa falar, olha, eu quero o meu vídeo assim, 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 assim. Então ele não precisa da gente, ele já sabe o que ele quer colocar no vídeo. Então o nosso grande desafio está em exatamente conseguir entrar, olhar a empresa, não sob o ponto de vista do dono da empresa, não sob o ponto de vista do gerente de comunicação da empresa, nem do gerente de RH, não, olhar com os olhos de quem está descobrindo uma nova situação, pegar aquela nova situação, agregar valor em texto, em ideias e transformar aquilo num produto final, num filme. Esse é o grande barato, né? Porque é muito fácil escrever para qualquer empresa. A empresa tal foi fundada em 1900 e bolinha, assim, tá. É muito fácil fazer. Mas isso aí, esse é o objetivo final? Não, não é. Não é por aí. Então, o que a gente acredita, e esse é o grande desafio, é exatamente entender. A empresa tem qualidade? Tem. Tem tecnologia? Tem. Tem uma logística adequada? Tem. Exporta, não exporta? Vende, não vende? Isso deve ser o óbvio de qualquer empresa. Tem qualidade? Se não tiver qualidade, não está no mercado. Tem logística? Se não tiver logística, não vende. Consequentemente, não lucra, não está no mercado. Qual a missão? O que é que está por trás dessa missão? Hoje se fala muito responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, manejo sustentável, e tudo isso vem agregando valor, né, a essa empresa, e muitas vezes esse valor agregado não está muito claro, nem para os próprios funcionários. Então é aí onde entra essa imersão que a gente se propõe a fazer, né, para conseguir extrair exatamente aquilo que vale a pena ser vendido no nosso filme. E acreditado, né? Porque se nem dentro, às vezes, consegue os próprios funcionários, os próprios colaboradores assimilarem o valor que você está querendo colocar lá externamente, quer dizer, então muitas vezes precisa começar a trabalhar de dentro para fora para poder, inclusive, chegar no produto final, né? Olha, tem um exemplo de um empresário que nos convidou por um primeiro encontro, uma primeira reunião. Então ele precisava de um vídeo institucional. Só que no meio da conversa, ele falou, mas esse institucional também tem que ser meio promocional. E olha, mas eu já queria aproveitar
esse institucional, meio promocional, também servisse como um vídeo de integração. Não, tudo bem, a gente vai anotando, vai anotando, vai anotando. A gente foi conhecer a estrutura da empresa. No final da reunião, a gente virou para ele, né? Falou, olha, eu acho que o vídeo que o senhor está querendo fazer agora deve ser feito no ano que vem. Porque antes o senhor precisa resolver este problema que o senhor está tendo em tal área, este problema que o senhor está tendo em tal área, o chão da sua fábrica não tem condição de ser gravado. E eu fui apontando e falei, o senhor não precisa de um vídeo agora. O senhor precisa saber, precisa ter alguém aqui que oriente qual caminho seguir. Porque o seu produto é bom, a sua estrutura de vendas é boa, mas a sua comunicação é péssima. Antes do filme, o senhor precisa organizar a sua comunicação, inclusive a interna. Ele parou assim, mas como é que eu faço isso? Contratar alguém especializado em marketing ou comunicação institucional para dar os primeiros passos. Porque o senhor fala A, o seu gerente vende B, o seu operário produz C e o cliente acaba recebendo alguma coisa em torno de D e E. Isso precisa ser afinado antes da gente fazer um filme. Ah, então tá. Passou um ano e meio, tudo mais. Novo convite, vamos lá. Palu, olha, eu acho que agora a gente consegue fazer o nosso filme. Então tá, agora vamos fazer o quê? O institucional, o promocional ou de integração? Ah, eu acho que agora eu preciso de um promocional. Então, é isso que eu queria que você colocasse para o nosso público, a diferença que muitas vezes fica a dúvida na cabeça do empresário. Que por causa da falta desse conhecimento, desse diferencial, é que ele acredita que um vídeo que possa ter lá 7, 8 minutos e que vai ter 3 funções e que no fim não acaba atingindo nenhuma delas. Então, coloque para o nosso público de uma forma didática qual que seria um vídeo promocional, um vídeo institucional e um vídeo empresarial. Olha, o vídeo institucional, obrigatoriamente, ele tem que vender a instituição. Mas ele não precisa apresentar números, valores. Ele não pode pecar em querer ser grandioso. Porque instituição, ela é pautada sobre questões éticas e práticas. Você fala que a minha indústria produz 10 milhões de por mês, né? A outra indústria produz 20. E, consequentemente, 30. E no ano que vem, você produz 10 hoje, você vai estar produzindo 15. O seu vídeo vai ficar perecível. O que é importante vender num vídeo institucional é a empresa, a missão da empresa. Quais são os objetivos éticos, morais, ambientais, trabalhistas e a viabilidade do negócio dela. Se o negócio dela é viável, ela tem que deixar isso claro. Se a responsabilidade social que ela tem junto aos colaboradores, funcionários e à comunidade, ela é forte, isso tem que ficar evidenciado como uma empresa que respeita essa contrapartida na produção. Esse é o filme que vende a instituição. Ele não precisa apresentar, o nosso faturamento foi de... Não, ele não precisa apresentar o faturamento, nem volume de produção, nem volume de vendas, ele não precisa apresentar número nenhum. Ele tem que vender a missão... Valores. Exatamente. Tudo que agrega valor ao negócio dele. O promocional, ele tem um objetivo básico, despertar o interesse de um produto, uma ideia, um negócio. Ele é promocional, que nem a gente vê nas campanhas liquidação que fazem promoção. É um vídeo de venda. Diretamente de venda, é uma excelente ferramenta para o pessoal de venda, para o pessoal de marketing. Então, você vai lançar novos produtos, uma linha de produtos... E esse trabalho também não tem a preocupação que tem o institucional de ser perecível, não, porque ele é para aquele momento. Para aquele momento, exatamente. Certo, que é outro grande diferencial. Exatamente. O institucional você pode usá-lo por um tempo mais longo. O promocional é por aquele momento em que você está lançando aquele produto ou serviço. É aquela hora. Então, você quer, por exemplo, é possível, inclusive, fazer um filme promocional da própria estrutura da empresa.
Então, eu quero abrir um novo mercado na Argentina, quero abrir um novo mercado na Europa ou no Oriente Médio, eu tenho que fazer uma promoção da minha empresa. Primeiro, tem capacidade de produção? Tem. Tem capacidade de honrar os compromissos de entrega? Tem. Eu tenho que transformar tudo isso numa linguagem de promoção. Que quem assista vai falar, puxa vida, essa é uma empresa com quem eu quero trabalhar. Então, você pode vender o produto, você pode vender a ideia, a estrutura da sua empresa, isso é muito importante. E é por isso que eu digo que misturar um com o outro, você não vende você não acaba atingindo nada, né? Nada. É. Então, a ideia é exatamente o vídeo promocional focado assim, no coração da venda. Pau! Perfeito. Né? E aí o custo-benefício é levado em consideração, porque às vezes o empresário, ele peca dizendo assim, mas se eu for fazer 3 vídeos, se um custa X, eu vou gastar 3X. Então, por que eu não gasto 1X só e faço as 3 coisas num só? Aí você não consegue nem, às vezes, obter o retorno do investimento que você fez nesse um que você fez. Aí o custo-benefício. Por isso é que, se for institucional, é institucional. Se for promocional, o Palu já acabou de explicar. E se for o empresarial? Então, o institucional e o promocional são empresariais. Certo. Agora, o grande barato do empresarial, a gente pode focar assim, pensando no público-alvo, né? Existe uma grande dificuldade hoje que as empresas passam e os processos de reengenharia estão discutindo muito isso. Quem faz a empresa não conhece os objetivos da empresa. Então, o que a gente chamava antigamente do vídeo de integração. Correto. Esse vídeo de integração, normalmente, ele tem um tempo maior que o institucional, que o promocional. O institucional você acha que seja o tempo hoje, no momento atual em que nós vivemos, com esse volume de informações que a gente tem, o tempo médio? 4 minutos, de 3 a 5. A média é 4 minutos. 4 minutos. Esse, o institucional. O institucional. Perfeito, 4 minutos. O empresário às vezes fala que quer que você faça... produza um trabalho de 15 minutos. Mas para quê, meu Deus do céu? Passou o quarto minuto, ninguém já vai ter mais condição de percepção, de prestar atenção naquilo. E essa é a grande dificuldade, Purini. Esse é outro problema sério. Porque é o seguinte, quando você tem informações para produzir 12 minutos e você tem que fazer com 4, você tem que fazer os 4 sem perder o conteúdo dos 12. É aí onde entra o papel exatamente da produção de conteúdo. Perfeito. Como é que a gente consegue pegar 12 minutos de informação e colocar em 4 minutos sem perder nada? E aí que é o grande trabalho do roteirista. Exatamente. Desse profissional, né, que às vezes o trabalho dele fica mais caro do que, hoje com o avanço tecnológico, do que a compra de um equipamento, entendeu? Para fazer aquele trabalho. Mas essa máquina não substitui o ser humano. Não, com certeza não substitui esse profissional que tem esse poder de condensar os 12 em 4 sem perda do conteúdo. Que é o que nós estamos sentindo hoje. Se der tempo, nós vamos abordar ainda no programa também em relação a comerciais e citar até alguns exemplos para a gente poder ilustrar para você que nos acompanha. E o 4 minutos, o institucional. Promocional. O promocional, ele deve variar dependendo da circunstância. Correto. Se for a gente trabalhar só com produto, né, você vai trabalhar com uma linguagem em torno de 5 minutos também. Certo. 5 a 6 minutos. E tem que ser uma linguagem totalmente clipada, sabe? Onde... Dinâmica, onde o sujeito que está assistindo não pode dar aquela mexidinha na cadeira. Perfeito. Então, porque senão perde... Você perde o time. É isso. Né? Então, você tem que provocar ele piscar. Perfeito. Ele não pode piscar sem que você autorize. Então, as viradas, os efeitos que você coloca, essa linguagem clipada, você faz com que o telespectador pisque, relaxe, respire, crie ansiedade, todo o apelo emocional. E aí entra a linguagem de venda mesmo, tem que estar embutido nisso, como se usa hoje muito como o punch, correto, sabe? Então, tem que ter esse punch do cara parar, assistir e falar... É isso que eu quero. Eu vou comprar. É isso. Eu vou entrar, né? Eu vou pegar esse serviço. Sem dúvida. Certo. E o de integração, como ele se trata, vamos tratá-lo como o empresarial, certo, ele vem, sim, resgatando a história da empresa, ele vem tratando de como a empresa construiu, né, a sua trajetória, como essa construção foi se dando ao longo das parcerias,
a importância dos colaboradores que tiveram nesse processo. Então, você acaba trazendo muito mais informação da empresa para a própria empresa. Porque uma coisa que acontece muito hoje em dia é uma empresa que tem 30 anos, de repente chama você para fazer um filme e ela não tem resgate de nada, não tem fotografia, não tem uma imagem antiga, não tem a história narrada por quem fundou essa empresa. E esse tipo de fato acontece muito. Porque a preocupação em produzir, vender, supera e muito a capacidade de produzir, vender e registrar um pouco daquilo que está sendo feito para a geração futura. Isso é interessante as empresas começarem a perceber. Porque daqui a 10 anos, quando se troca uma geração, a gente, puxa, vamos resgatar não tem mais o resgate, porque aquilo passou batido. E na história de uma empresa, como na história de uma vida, como na história de uma cidade, de uma nação, é marcado por fatos. Fatos de ascensão, de crescimento, e tudo isso é importante que se faça o registro. Para a próxima geração, para a geração seguinte e para outra, porque a gente só tem condição de aprender e de evoluir conhecendo um pouco mais o passado. Aquilo que aconteceu lá atrás. Até mesmo para justificar muitas coisas que estão acontecendo no presente ou que vêm acontecendo no futuro, né? Exatamente. Você, Paulo, está preocupado em preparar um workshop. Exatamente. Para justamente a classe empresarial, e aí vai envolver nossa Bauru, a nossa região aqui. Em que pé está esse workshop? O que é que você realmente pretende com isso? Olha, em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo é um levantamento junto a alguns empresários para entender deles o que é que está acontecendo, né, com as empresas da região que não estão conseguindo se mostrar bem no mercado externo, que eu falo, tanto no mercado estadual, nacional ou até mesmo internacional. Perfeito. Então, essa dificuldade que esses empresários estão tendo, a gente está procurando entender o porquê disso. Com base nessas informações, nós estamos preparando uma reunião, né, um workshop mesmo, para a gente tentar visualizar, tentar mesmo, porque isso é uma tarefa difícil, né? Visualizar como é que a comunicação pode contribuir para isso e qual é a medida da comunicação. Eu não sei se a comunicação certa seria a produção de filme, eu não sei se seria a produção de revista, se é a produção de jornal, se é a produção de sites, mas o que importa é que os empresários eles precisam se encontrar e saber como efetuar essa venda. E de repente até hoje os profissionais da área de marketing, de propaganda, dizem e defendem que é o conjunto disso tudo, né? Porque antes a gente investia muito só em TV, investia muito só em jornal, investia muito só em rádio. E, de repente, a gente descobriu que nós temos públicos diferentes para todas essas mídias, né? Até mesmo para o carro de som que fica rodando em pontos estratégicos na cidade. Então, há necessidade realmente desse levantamento para que a gente possa saber onde é que o seu dinheiro, onde que a sua verba vai poder ser melhor investida e com o retorno que todo empresário, obviamente, espera. Tem um exemplo muito claro. Eu estou atendendo um cliente que produz um determinado tipo de produto que a demanda mundial é muito grande, né? É a celulose. Certo. A demanda é muito grande. Essa empresa é a maior das pequenas e a mais eficiente das grandes. Ela não é grandona, enorme, mas é a mais eficiente dessas empresas do setor. É uma empresa que hoje exporta principalmente para a Europa e Estados Unidos. E está buscando ampliar a sua exportação, principalmente para os países emergentes, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, né? E buscando, inclusive, parcerias na África. E aí entra uma questão, assim, a questão da produção. Para prospectar esses clientes, eles precisam organizar aqui a estrutura da casa antes. Ter capacidade de produzir, porque tudo que produz, vende.
Então, pai, eu vou abrir outro mercado, não vou ter condição de entregar. É o problema da demanda depois. Então, eles estão se organizando a isso. Junto a esse processo de organização, eles estão preparando uma ação de comunicação muito eficiente nos mercados onde eles querem entrar. E essa comunicação, ela se dá com base em todas as vias. Comunicação impressa, comunicação através de vídeo, através de filmes. Eles estão vendendo à indústria a capacidade antes de fechar qualquer negócio. Então, essa é uma atitude correta. E é um projeto que, por exemplo, não é para amanhã. Correto. Começa agora, para daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos e assim sucessivamente. Vocês percebem que conversar com o Paulo é uma coisa muito gostosa, porque o tempo passa e a gente não percebe. É duro quando você tem uma conversa com alguém que você fica olhando no relógio toda hora, porque parece que a hora não está passando, né? Mas o Almir já me deu toque que o tempo, infelizmente, passou e eu queria que o Paulo pudesse falar de um sonho, porque todos nós profissionais, apesar de trabalharmos por o pão de cada dia, nós também temos o direito de sonhar e nós temos os nossos sonhos. Mas o Paulo vai me prometer voltar numa outra oportunidade aqui para contar qual é esse seu sonho e quem sabe dentro do case algum empresário, algum parceiro possa se interessar a sonhar junto com ele e poder, inclusive, investir também nesse sonho. Então, eu vou deixar para uma outra oportunidade, claro. Paulo. Mas quero agradecer a tua vinda aqui, porque nós pudemos falar da importância do conteúdo, seja ele de filme, seja ele de vídeo, seja ele da ação de comunicação que for, e que, com certeza, com a sua participação aqui, nós pudemos, pelo menos, despertar no nosso telespectador, na nossa telespectadora, esta vontade de um outro programa a gente retomar e poder falar um pouco mais, inclusive até com exemplos de comerciais, claro. E de alguns vídeos e de alguns trabalhos que você já tenha desenvolvido. Mas antes de encerrar, eu gostaria de você fizesse um fecho para que a gente pudesse nos despedir. Olha, foi um prazer muito grande realmente estar participando do programa, estar participando do case junto com você. Aliás, isso fica próximo também. Nós temos uma história, inclusive de época de faculdade, que merece ser contada. Resgatada aí. E a gente gostaria muito de nos colocar à disposição, seja de empresários, das pessoas da comunidade, porque não se trata só de empresa, não. Uma entidade que está precisando melhorar a sua comunicação, perfeito. Pode entrar em contato com a gente. Qual que é o endereço? Fala, porque o Almir coloca para nós aqui no vídeo. A Polvo Rua Nésia Pinheiro Machado, 531 Jardim Europa, e o nosso telefone 3011-7851. Ok, gente? Então, a Polvo está aí à disposição de vocês, Paulo mais ainda, para que a gente possa ter esse conteúdo que nós estamos sentindo tanta falta, né, na nossa comunicação, seja ela empresarial, seja ela institucional. E na semana que vem, com certeza, retornamos com outros convidados, com outras novidades aqui no nosso Case da TV FIP. Um abraço e até lá.